Olá, alunos do quarto ano C, turma da tarde. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar Geografia, sexta-feira, dia 8 de maio. Vamos para os materiais que vamos utilizar. Os materiais necessários para a aula de hoje é o livro de vocês, o livro didático. Vocês vão separar também o caderno de Geografia, o lápis, a borracha e a agenda, tá, gente? Vamos pegar a agenda para nós ficarmos anotando todas as páginas que a gente faz em cada dia, tá certo? Todo dia nós vamos fazer a agenda após a aula. Eu sempre coloco a agenda no final da minha aula para vocês anotarem e aí vocês vão sabendo quais foram as páginas que nós já fizemos. Que às vezes que deixa atividade para vocês ficarem realizando e estando tudo anotadinho na agenda fica mais organizado. Então vocês abrem a agenda, coloca lá em maio, só no final da aula isso, tá? Agora vocês vão só separar. Vai colocar lá em maio e vai colocar as páginas que nós realizamos e aqui vai ficar para realizar. Tá certo? Vai ficar tudo bem organizadinho. Para saber em cada dia quais foram as páginas que nós fizemos. Então separem o material, livro, caderno de geografia, lápis e borracha e a agenda. Enquanto vocês separam, eu vou dando sequência ao vídeo. Quando vocês estiverem fazendo alguma coisa assim, separando o material, aí vocês param, dá uma pausazinha para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Dá pausa, separa o que for precisar para evitar distração depois que te começar a explicar. Hoje nós vamos estudar recursos da natureza, certo? Vemos aí algumas imagens de recursos da natureza, ou seja, recursos naturais. Na primeira imagem, a terra para plantação, não é, gente? O solo. Segunda imagem aqui. Segunda imagem aqui. A gente vê o mar, não é? Tão bom o mar, tomar banho de praia, de mar. Aqui, cachoeira, água salgada e água doce. Os animais, né, gente? Que é a fauna. E a última imagem, plantação, que também é um recurso da natureza, as plantas, os vegetais, não é isso? O solo para plantar, para nos fornecer alimento, frutas, verduras, legumes. Então, tudo isso são recursos da natureza: o solo, a água, o ar, os animais, as plantas, certo? São recursos da natureza, recursos naturais. Vamos dar continuidade na página 32. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 32. Peguem também o marca-texto, tá? Não coloquei nos materiais, mas vocês peguem. Esqueci de colocar. Peguem marca-texto e abrem na página 32. Então, recursos da natureza. Quero que vocês acompanhem a leitura pelo livro de vocês, tá? Que aqui no slide a imagem não fica tão boa para vocês lerem, fica menor. Vamos, leitura, todos acompanhando. Como vimos, o ser humano transforma as paisagens dos lugares ao retirar da natureza recursos para fabricar materiais ou produzir algo que supra suas necessidades para viver. Então a gente estudou, lembra que a gente estudou que o homem modifica a natureza, ele transforma a paisagem para suprir suas necessidades de sobrevivência, né? Para suprir sua necessidade de moradia, de alimentação, de locomoção. Então, para isso, o homem muda a natureza, ele transforma a paisagem. Nós já estudamos isso na outra unidade. Para o homem para a necessidade de moradia, o homem constrói casas, prédios,
Para a necessidade de locomoção é necessário as ruas, pistas, avenidas, não é? As BRs, como a gente vê, e também a necessidade de alimentação. Necessidade de alimentação é preciso o quê? Plantios de frutas, verduras, legumes, os vegetais. Então, todas essas maneiras, todas essas mudanças são necessárias para o homem sobreviver, para suprir suas necessidades. Por isso que ele muda o meio ambiente, ele transforma a paisagem natural em uma paisagem modificada, certo? E aqui nós vamos ver os recursos da natureza. Agora, no segundo parágrafo, vocês vão passar o marca-texto. Vão passando o marca-texto quando Tia for lendo, tá? Recursos naturais são todos os elementos que estão presentes na natureza e podem ser utilizados pelo ser humano. O solo, o ar, a água, os seres vivos, vegetais e animais, a luz e o calor do sol são recursos naturais. Passei o marca-texto até aí. Eu acho que na sala nós já explicamos, eu já expliquei a vocês essa página, mas eu vou revisar porque hoje vai ter um caderno, tá? Com questões dessa página. Eu quero que vocês revejam esse conteúdo. Então, todos os elementos que tem na natureza, que podem ser utilizados pelo ser humano, são recursos naturais. A água, o ar, a vegetação, os animais. Marcaram? Terceiro parágrafo. A água, por exemplo, é usada para beber, cozinhar, tomar banho, irrigar plantações, criar peixes. Os rios e os oceanos são utilizados ainda como vias de transporte e para muitas outras finalidades. Então, marquem aí para que nós utilizamos a água. A água é usada para beber, cozinhar, tomar banho, irrigar plantações e criar peixes. Então, a água, ela é fonte de vida. A água, nós precisamos dela para sobreviver. Também precisamos da água para irrigar as plantações e dali adquirimos nosso alimento. Então, a água é essencial para a nossa vida. Ela é um elemento natural essencial para o ser humano. Na primeira imagem, a água sendo utilizada para irrigar a lavoura. Na segunda imagem, navio de transporte de carga navegando no mar. Sobre a água. Não é, gente? Então, a água ela é essencial para a nossa vida. Continuando. É no solo que se desenvolvem os vegetais, os quais constituem grande fonte de alimento para os seres humanos e também para muitos animais. Do solo também são extraídos minérios, que depois de transformados são utilizados para a fabricação de objetos que auxiliam na nossa vida, como veículos, utensílios domésticos, móveis e materiais de construção, entre outros. Então, o solo, ele é outro elemento da natureza que nos fornece elementos também necessários, certo? Por que o solo nos fornece isso? Porque no solo que é feito a plantação, como Tia falou, plantações de frutas, verduras, legumes que nós precisamos para a nossa alimentação. E também do solo são extraídos minérios. Um exemplo é o minério de ferro, que é extraído do solo. Não é? Esse minério é extraído, produz o ferro, e o ferro é utilizado em tantas coisas que o homem utiliza para a construção, não é? Em objetos. Então é extremamente necessário. O solo, né? Ele é extremamente necessário para o homem, para a nossa vida. A água, o solo. Então já vimos aí um elemento, a água e o elemento solo. Elementos naturais que são necessários para a vida do ser humano. Área de extração mineral em Eldorado dos Carajás, no Pará. Olha aí como essa imagem foi transformada pelo homem. Por que essa imagem foi tão transformada pelo homem? Para a extração, né, do minério no solo. Então, olha aí o que Tia falou. O homem modifica a paisagem para suas necessidades, para suprir suas necessidades. Jogo rápido. Responda as questões em seu caderno.
Quem está com o caderno, como tia falou, já abre o caderno e vai responder, certo? Você pode copiar, ou para ficar melhor, vou dando continuidade à explicação, vocês deixam para responder essa atividade e quando for responder aqui, tia vai colocar no caderno. Vai ter essas questões aí. Então, tia já colocou essas questões no caderno para vocês fazerem, para vocês copiarem e responder. Não precisa pegar agora, tá? Vamos dar continuidade à explicação. No final, aí nós fazemos o caderno. Próxima página. Página 33, hora da leitura. Observe a imagem a seguir e leia o poema. Pescaria. Cesto no chão, rede ao mar. No coração a esperança de pescar. Olha, joga a rede, assobia. E essa melodia convida os peixes a se aproximar. Calmaria, olhar atento, alegria. Chegou o sustento, rede cheia, cesto na mão, com uma canção, agradece ao mar. Volta para casa e não para de trabalhar. Agora pesca, palavras para sua história contar. O poema cita um recurso natural utilizado para a alimentação. Que recurso é esse? Então, no poema aí cita um recurso natural que o homem utiliza na sua alimentação. Qual é esse recurso? O peixe, né? O peixe que o homem utiliza na alimentação. É fonte de alimento e também fonte de sustento para muitas famílias, como é o caso dos pescadores. Então, nessa imagem aí, o homem está utilizando a natureza, extraindo da natureza para suprir suas necessidades, como tia falou. Certo? Preservação dos recursos naturais. Página 34. Preservação. Preservar é o que, gente? Cuidar, não é? Preservar é cuidar dos recursos da natureza. Será que nós fazemos isso? Será que o homem vem fazendo isso? A gente sabe que na maioria das vezes não, né? Os recursos não estão sendo bem preservados. Vamos continuar a leitura? A humanidade tem buscado enfrentar desafios relacionados ao desenvolvimento, o que significa que precisamos encontrar formas de nos desenvolver tecnologicamente e, ao mesmo tempo, preservar os recursos do planeta. Enquanto fazemos nossa parte como cidadãos conscientes, a tecnologia tem que avançar para produzir meios de transporte menos poluentes, para possibilitar a exploração de forma mais racional das áreas de cultivo e de criação de animais, e para desenvolver energias limpas, que possam ser utilizadas pelas indústrias, por exemplo. Dessa forma, é possível utilizar os recursos naturais sem grandes prejuízos à natureza. Vamos passar o marca-texto aí. Energias limpas. Então, energia limpa quer dizer o que, gente? É uma energia limpa que não vai poluir o planeta. São meios que o homem deve tentar encontrar e que está encontrando, não ainda necessário como o planeta precisa, mas que já está buscando, não é? Como aí na imagem que nós vemos os geradores em usina eólica. Então, esses são meios que o homem está procurando para não agredir tanto a natureza e suprir as necessidades, e suprir suas necessidades que ele precisa de sobrevivência, mas que não agrida tanto a natureza, que não polua o planeta. Por isso chama-se energia limpa, que não polui. Energia limpa quer dizer uma energia que não vai poluir o nosso planeta. Energias limpas, forma de energia que não polui o ambiente. Olha aí do lado. Eólica, o que quer dizer a palavra eólica? Produzida pela ação ou pela força do vento. Então, essa maneira que tem aqui, ó, os geradores em uma usina eólica, ela está utilizando a força do vento para produzir energia. Então, não está danificando a natureza, não está poluindo. Não é verdade? É uma maneira de energia limpa, certo? A natureza nos oferece quase todos os elementos que necessitamos para a sobrevivência. Assim, todos devemos desenvolver atitudes voltadas para a preservação da natureza. Em nosso dia a dia,
É possível colocar em prática algumas atitudes que podem contribuir para a preservação dos recursos naturais do nosso planeta. Embora a superfície do planeta Terra seja formada em maior parte por água, isso não significa que podemos desperdiçar esse recurso natural. A cada dia, precisamos colocar em prática algumas atitudes que podem contribuir para a preservação de água em nosso planeta. Então, passem o marca-texto aí, que isso aí é bem importante. Embora a superfície do planeta Terra seja formada por sua maior parte por água, que a gente sabe que essa água, que é a maior parte da superfície do planeta, não é a água que nós precisamos para sobreviver, que é água doce, não é? Isso aí, a maioria do planeta é formado por água salgada, não é verdade? Então, a porcentagem é 97% de água salgada e só 3% da água do planeta é doce. É a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, é um pouquinho que nós temos que preservar para um monte de gente que tem no mundo, né? Todo mundo precisa utilizar. Então, nós temos que preservar, não podemos desperdiçar. A água é um recurso natural essencial para a vida do ser humano no planeta Terra. Por isso, ela precisa ser cuidada, ela não pode ser desperdiçada, ela precisa ser preservada, como o título dessa página diz, preservação dos recursos naturais. Então, preservar é cuidar, cuidar dos recursos que a natureza nos oferece. Entenderam? Página 35. Não tomar banho demorados, escovar os dentes com a torneira fechada. Duas maneiras de nós economizarmos água. Acho que vocês já fazem isso, certo? Se não fazem, comecem a fazer, que é muito importante. A gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Algumas ações, como as queimadas e a derrubada de árvores, sem necessidade prejudicam a natureza. Por isso deve haver o reflorestamento com árvores nativas. Passei um marca-texto aí em reflorestamento, nessa palavrinha. O que quer dizer reflorestamento? Quando uma árvore é cortada, a gente tirou ali vida, é uma planta, não é? Que nos fornece oxigênio. Então devemos reflorestar, é o que está se fazendo na imagem aí. Criança plantando árvore, colocando outra árvore naquele lugar. Isso é muito importante, gente, para as futuras gerações do nosso planeta. Certo? Ficou curioso? O projeto sensibiliza comunidade escolar sobre a importância da preservação. Então, aí foi um projeto, né? Ó, vamos ler aqui. A Escola Estadual João Mateus Barbosa, em Jucimeira, desenvolve um projeto que busca despertar os estudantes e a comunidade escolar para a importância dos cuidados e da preservação do meio ambiente. O pensar e agir antes de poluir contribui para a formação de cidadãos conscientes que vivenciem a sustentabilidade em suas atitudes. Então, um projeto muito legal, né? Um projeto que vivencia a sustentabilidade nas suas atitudes, que preserva o meio ambiente, que protege os recursos naturais. Então, nós revisamos todo esse conteúdo. Alguma página desse daí eu acho que nós não terminamos, não estudamos. Às vezes algum aluno falta, por isso que tia gosta sempre de revisar, tá certo? Para a gente fazer agora o nosso caderno. Vocês vão pegar o caderno de vocês de geografia e fazer como nós fazemos na nossa aula. Primeiro começar com o cabeçalho, nome do colégio, do mesmo jeitinho que está aí. Copiar no caderno de geografia. Tia, como eu vou copiar? Dá uma pausazinha no vídeo, tá certo? Fica copiando a atividade e essa atividade vocês vão ficar respondendo. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer a correção. Tá certo? Ficamos respondendo ela, vocês ficaram respondendo ela. Nós fazemos a correção na próxima aula só de geografia, tá bom? Em cada aula, nós vai ficar fazendo a correção da atividade anterior da mesma disciplina. Português, vocês ficaram realizando a atividade, não foi? Então, quando for na próxima aula de português, nós fazemos a correção. O que nós respondemos durante a aula aqui no vídeo, aí vocês vão corrigindo, certo? Como foi na aula de português. E o que te deixar para vocês ficarem fazendo em casa, nós corrigimos na próxima aula. É como se fosse a atividade de casa, quando nós estamos na escola, não é?
Então, vocês ficam realizando essa atividade. Dá uma pausa no vídeo, tá certo? E fica copiando. Eu vou só explicar para vocês. O que são recursos naturais? Número 1. Número 2. Porque a luz solar é um recurso natural muito importante. Cite exemplos. A questão 1 e 2 é aquela que tinha no livro, que mandou fazer no caderno. Então, vocês vão fazer ela aí. Número 3. Classifique os recursos naturais em vegetal. O que é vegetal? Qual é mineral e qual é animal? Certo? Vocês vão colocar, tem peixes, lagos e petróleo. Camarão, sal marinho, o sal que é extraído do mar, diamante, látex e castanha do Pará. Você vai colocar se é mineral, animal ou vegetal. Certo? No número 4, por que precisamos preservar os recursos naturais? Você vai explicar por que devemos preservar os recursos da natureza. É importante preservar? Por que nós devemos preservá-los? Que recurso natural é usado para a produção de energia eólica? Tia falou isso na explicação. Qual é o recurso natural usado na produção de energia eólica? Energia limpa, que não polui o planeta Terra. Então, vocês vão dar pausa, fica copiando a atividade e depois respondendo. O que sentir dúvida, pesquisa no livro, tá bom? Antes de copiar no caderno, vocês vão pegar a agenda e anotar o que nós fizemos hoje. Você vai colocar na sua agenda, no mês de maio, dia 8 de maio, Recursos da Natureza, livro, páginas 32 e 33. Você pode colocar livro, páginas 32 e 33. Preservação dos recursos naturais, página 34 e 35. E a atividade que é a que vocês vão ficar realizando para ser copiada no caderno de geografia. Então, esse foi nossa atividade de hoje de geografia. Vocês vão copiar a atividade de geografia, ficar respondendo. Se sentir dúvidas, volta no livro, dá uma olhadinha ou volta no slide da explicação, certo? Na próxima aula nós corrigimos esse caderno. Quando o tia falasse na aula de geografia, pega o caderno para a gente corrigir, aí vocês já sabem que é essa atividade, tá bom? Fiquem respondendo a atividade de vocês. Espero que vocês não tenham dúvidas. É um conteúdo muito bom, né, de se estudar. É a natureza e os recursos naturais. Beijo para todos. Até a próxima aula.